Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O que dizer sobre a predestinação bíblica? Qual tipo de filiação que temos com Deus? Como que nos tornamos filhos de Deus? Qual a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? Este é um texto que tem gerado muitos debates entre os que defendem a predestinação e aqueles outros que defendem o livre-arbítrio ou livre vontade humana. A Bíblia fala a respeito de Jeremias, que foi escolhido por Deus antes de ser formado no ventre de sua mãe, conforme está registrado em Jeremias, capítulo 1 e o versículo de número 5, onde está escrito: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tem o caso de Paulo, ainda em Gálatas, capítulo 1 e o versículo de número 15, onde nos ensina: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Há, no entanto, ainda muitos outros casos na Bíblia Sagrada que poderíamos citar como algo que já estava pré-ordenado por Deus antes mesmo da vinda de tais pessoas a este planeta Terra por meio do nascimento natural. O que dizer sobre a predestinação bíblica? Em Romanos, capítulo de número 8, versículos 29 e 30, está registrado na palavra de Deus: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E Cristo nos traz uma grande lição dentro deste assunto, em João capítulo 15, versículo de número 16, onde ele disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. No caso de João Batista, antes mesmo de seu nascimento, muitos anos bem antes, já havia uma profecia a seu respeito que dizia, Isaías capítulo 40, versículo 3, declara o seguinte: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Já no que diz respeito a Cristo Jesus, nosso Salvador, praticamente tudo o que lhe aconteceu já estava preordenado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, há a predestinação bíblica
que ninguém pode, na verdade, contestar. Somos filhos de Deus por adoção. O Filho unigênito do Pai é Cristo Jesus, conforme nós aprendemos no Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo 16. Todos os que receberam ou recebem a Cristo em suas vidas são, portanto, filhos de Deus por adoção. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Cristo Jesus. Antes da nova aliança da graça de Deus, não tínhamos este direito, mas agora em Cristo Jesus recebemos o privilégio de sermos adotados por nosso Pai verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus único e verdadeiro. Para isso se manifestou o Filho de Deus, e aprendemos esta lição em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 5, onde está registrado na palavra de Deus que o Senhor Jesus se manifestou para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Portanto, agora nós somos filhos de Deus por adoção. Ser filho de Deus por adoção é um privilégio incalculável, porque nos torna parecidos com o Pai. É isso que nos ensina a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Até mesmo na ciência biológica se afirma que os filhos trazem as características do seu pai. Assim somos nós, quanto à nossa filiação com o nosso Pai e Deus, isso tudo por meio de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. Agora, o Evangelho nos ensina que, para que alguém se torne filho de Deus por adoção, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que está registrado no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja esse Deus de amor, bondade e misericórdia, que pela sua infinita bondade e compaixão nos chamou para si como filhos por adoção em Cristo Jesus, porque o seu coração é um coração cheio de amor, e o seu desejo é que façamos parte da família divina. Já era uma promessa antiga de Deus que o novo Israel, já dentro da nova dispensação, seria constituído de filhos de Deus.
E isso está registrado em Oséias, capítulo de número 1, e o versículo de número 10, onde está escrito: Todavia, o número dos filhos de Israel, que é a igreja de Cristo espiritual, será como a areia do mar, que não se pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirás: Sois vós filhos do Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 nos ensina: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Assim sendo, somos da família de Deus. O agente desta predestinação por adoção, quem é? Resposta: é Jesus Cristo. Jesus o Cristo, o Jesus histórico, também chamado de Nazareno, o filho do carpinteiro e de Maria. É o mesmo Messias de quem falaram os profetas e as sagradas escrituras do Velho Testamento. Jesus é o nome próprio do Filho de Deus e podemos dizer que o sobrenome Cristo é um adjetivo que fala de suas qualidades, principalmente de sua missão, porque Cristo quer dizer o enviado ou ungido de Deus para executar o plano da salvação e da redenção da sua igreja remida que ele comprou com seu precioso sangue. O que mais podemos dizer sobre o nome de Jesus Cristo? O Novo Testamento nos fornece um texto maravilhoso em que nos ensina de como o nome de Jesus Cristo se tornou o mais poderoso que se possa imaginar. Esse texto é Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Qual a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, conforme o texto que nós estamos expondo? Nisto se percebe a importância que Cristo Jesus deu a cada um dos que são filhos de Deus. Essa adoção como filhos de Deus não foi conforme o nascimento natural descrito em João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, segundo o beneplácito de sua vontade. É, portanto, a bondade do Pai muito grande para conosco, em que nos aceitou como membros da família divina por meio de Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Paulo nos ensina sobre esta boa vontade de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem,
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Deus, portanto, não criou o homem para a perdição ou a condenação, mas sim para a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Qual o objetivo desta predestinação e adoção de filhos? Resposta: para louvor e glória da graça de Cristo. Os gentios eram desprovidos desta predestinação, porque, de acordo com a velha dispensação, somente Israel era a nação escolhida. Mas, para louvor da graça de Cristo, todos os povos do mundo foram aceitos no reino de Deus por Cristo Jesus, tendo como finalidade render glórias ao Deus de misericórdia pelo favor não merecido, porque essa graça manifesta do Deus de amor é que por ela nós somos salvos, conforme Efésios 2 e versículo 8 nos declara enfaticamente: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é para louvor da graça de Deus. É isso que nos ensina Efésios capítulo 1, versículos 12 ao 14, onde está escrito: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para quê? Para louvor da sua glória. A chamada de Cristo Jesus na vida de uma pessoa é para a glória de Deus. Que mensagem maravilhosa da palavra de Deus, em que nos afirma para louvor e glória da graça de Deus, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Essa graça de Cristo nos tornou em um cheiro suave em termos de aceitação da parte de Deus Pai. Foi do agrado de Cristo que nos reconciliou com Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, o coração do Pai já transbordava de amor pelos seus filhos gerados pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi sempre a boa vontade de Deus em nos tornar filhos por adoção da sua família. Concluímos, portanto, este comentário dizendo que todas as pessoas que sentem o toque do Espírito Santo de Deus em sua vida não devem endurecer o seu coração, porque você foi escolhida por Deus para a vida eterna, com a herança de promessas maravilhosa para a tua eternidade. A partir do momento que um pecador se chega para Cristo pela vontade de Deus, e isso acontece para a glória da graça do Senhor nosso Deus, que chama a todos por Cristo Jesus para a reconciliação e a paz com o Criador de todas as coisas, o Deus de amor, bondade e misericórdia, Ele que é o nosso verdadeiro e eterno Pai.